Fala galera, estamos aqui com mais um Pode Apostar. Eu sou Bruno Baleste, estou aqui com a Thelma Romão. Oi, Bruno. Olá, Ieda. E hoje, lá, a Thelma já tá abrindo. A Thelma já tá dando spoiler. Hoje a gente tá com uma convidada super especial, doutora Ieda Duarte. Prazer, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Para todos os horários. Doutora, eu vou continuar com o meu trivial aqui, que eu vou falar um pouquinho das pessoas que fazem isso acontecer. Legal. Então, primeiro, esse estúdio podcast, que a gente está hoje no estúdio novo. Estreando. Pra gente, nossa, super gostoso. A gente está reinaugurando, agora com casa nova. A gente ainda, as pessoas vão ver ainda mudar bastante coisa, né, Thelma? Inclusive, a casa tá incrível. Ah, que bom. Obrigado. Parabéns. A gente fez um tour antes, a gente já tá aqui. Na verdade, essa entrevista já rolou mais uma hora antes, né? A gente já tá aqui. O Gustavo falou, vamos começar? Então, assim, agradecer o Gustavão aqui, que faz pilotar acontecer esse show no podcast aqui dentro da Tribo Produções e outras produções também que não só o estúdio podcast. E foco aqui o presente também, ainda mais hoje. A gente está aqui também uniformizados por causa do Outubro Rosa. Então, legal. Presente para ele também da EFOC Escola Técnica, EFOC Play. Então, EFOC Escola Técnica, nossa escola técnica para cursos de segurança do trabalho, química, enfermagem, entre outras formações também profissionalizantes. Isso aqui regional e EFOC Play já é nível nacional, plataforma de ensino para treinamentos de normas regulamentadoras e outros treinamentos também. E aí a gente vai deixar para o pessoal para conhecer um pouquinho mais nas descrições aí do vídeo. Show. Focus, que é uma empresa também do nosso grupo que é parte relacionada à segurança do trabalho, saúde ocupacional, super séria, atende todo o Brasil. E a princípio, hoje a gente está uniformizado em relação. Último dia, a gente está gravando hoje. Eu sei que a gente tá saindo agora sexta-feira, mas a gravação sendo feita no último dia da campanha. Segunda-feira, dia 31. Fala um pouquinho então dessa campanha. Hoje é o último dia do mês, Bruno, porém a campanha continua. Né? É do Outubro Rosa. Do Outubro Rosa. Aqui é a rede do câncer de lençóis, que é super legal. Muito legal. Não sei se você chegou a acompanhar também. Assim, é um trabalho super bonito, com várias pessoas envolvidas. A gente até ia usar o rosa, mas a gente falou, não, o fundo está muito claro aqui por enquanto. A gente ia estourar na câmera. Com o preto. Mas tem o rosa, eu tenho a rosa, tá linda também. Tenho. Que é mais esporte, a camiseta rosa choque. Então aí... Um abraço para a Ângela, para a Carla Médula, para a Dani Mata, que estão aí à frente dessa campanha maravilhosa. E lembrando todo mundo que outubro está acabando, mas a gente precisa aí continuar com a campanha, né, parabenizar também as mulheres guerreiras que já venceram, já passaram por isso, né? Exato. Então aí hoje... E isso que é legal, Vida. O principal é porque a campanha, ela é para lembrar a conscientização, porque assim, às vezes numa questão simples a gente se esquece de fazer o exame de rotina e tal, você perde uma vida por conta de um detalhe, às vezes. Então essa é a intenção da campanha, para que as pessoas se conscientizem cada vez mais. Inclusive, e lógico, no começo tem tratamento e é muito curável, né? Agora legal. se demora, exatamente. É complicado. Muito bom. Mas é isso, gente. Então, vamos falar com a doutora Ieda agora? Meu Deus. Vamos um pouquinho conhecer novíssima. essa mocinha. Eu aqui tentando falar que eu sou jovem também, mas ela ganhou deixar isso de disparado. lado, Tô novinha assim. Fala um pouquinho da doutora Ieda. Vou falar então aqui, ó, rapidinho. Aí, doutora Ieda, você vai me corrigindo se eu falar alguma besteira, tá? Combinado. A gente faz rapidinho. Então, aqui, formada em 2017 pela UNORP, em São José do Rio Preto. Depois, com outros tipos de formações para chegar no nível de formar pessoas com a Handmade, que hoje é a maior e mais desejada no país, escola para formação de dentistas com foco em lentes e em resina, né? Sim, resina. Um dos cursos mais desejados do Brasil. Exato, isso. E isso pra gente é a coisa que eu acho que é mais que a gente fica orgulhoso. Eu falo assim, viu, Ieda, que a gente, por ser lençoense e ver desse berço de lençóis, apesar de você estar muito forte hoje lá em São José do Rio Preto, também você tem aqui uma unidade aqui e lá também, né? Porque eu fiz a faculdade em Rio Preto, mas eu gosto muito de lençóis ainda. Então eu decidi ficar nessa loucura de uma semana em cada cidade para eu poder proporcionar também para minha família não me distanciar, né? E curtir também Rio Preto, que eu gosto demais de lá. Resumindo assim, então eu falo dentista, empreendedora, hoje empresária, e com uma história que a gente já veio aqui nos bastidores conhecendo um pouquinho mais, a gente vai querer saber desde o zero disso aí, para saber como chegou e tão rápido
com esse resultado. E Bruno, parece que está escrevendo um livro, você acredita? Eu coloquei escritora ainda. Eu não contei ainda pra ninguém. Ai, meu Deus. Primeira mão, hein? Pode sair mesmo contar, assim? Pode contar. Que bom. Então já contei que honra a gente poder estar falando isso já de primeira mão. Então, um livro que a gente já teve uma palhinha aqui de algumas coisas. Depois, se puder também uma coisinha ou outra aí, deixar de palhinha pro pessoal. Com certeza. Tem previsão de quando que seria? Olha, é logo. Acredito que no começo do ano já vai estar sendo vendido. Nossa, que beleza. Que legal. Vou presentear vocês com... Então, quero de primeira mão agora também receber. Um autógrafo, bem legal. É algo muito novo pra mim, né? Escrever algo, assim, colocar mesmo a emoção ali, mas é de inspiração. Você senta e começa a escrever e vai saindo. E a gente vai recapitulando coisas que a gente nem imaginava que já aconteceram ou que estão guardados na memória. A gente vai revivendo. Eu me emociono escrevendo, então é aquela coisa, caramba, realmente foi assim. Eu vivi isso e a gente vai entrando mesmo na nossa própria história. Mas eu imagino que é um autoconhecimento até de novo, que você tem que... todas as coisas vão se encaixando, né? Eu acho que todo mundo tem que escrever um livro de si, nem que seja para deixar guardado. Porque às vezes a gente esquece um pouco de como foi, né? A gente guarda muito o presente. Legal, legal. Gostoso. Mas vamos chegar até lá para entender um pouquinho mais do livro também. Queria que você contasse, então, desde o começo. Como o nosso programa chama Pode Apostar, a gente quer ver as apostas que foram feitas na vida, que a gente fala... Ninguém vê o quanto a gente transpira para chegar onde chegou. Então, assim, desde onde nasceu, como foi a família, as coisas, para até chegar na formação, até conseguir ir lá para Rio Preto e tal. Conta um pouquinho pra gente, desde o comecinho. Bom, eu tô devendo, inclusive, pros meus seguidores uma prévia, assim, da minha história. Eles perguntam muito, chegam seguidores novos, inclusive os dentistas, que hoje fazem parte do nosso time Handmade. E eles falam, mas como foi, né? Porque muita gente chega e vê aquele perfil cheio de, para muitos, ostentação, mas é mesmo fruto de algo que tinha tudo para não dar certo, mas que foi caminhando numa trajetória em que eu fui buscando melhorar e crescer e me superar na minha realidade, né? Então, é uma história, assim, inspiradora e que tem dado certo. Mas ainda falta muito, a gente tá construindo aí, né? Eu tenho 28 anos hoje, mas... já gosto de ver os frutos que eu tenho colhido. Mas tudo começou assim. Eu fui filha por eventualidade, né, de um casal de amigos. E aconteceu, eu fui um acaso. Então eu fui criada pelos meus avós. Minha mãe tinha 24 anos, meu pai tinha 17 anos. Nossa. Então eu fui criada pelos meus avós, que foram assim a base mesmo de valores. Minha mãe também, mas ainda assim como uma irmã mais velha, né? Hoje mais madura, mas na época era muito... Era a velha guarda, como ela dizia, né? Eles eram boêmios, né? Então, eu fui criada pelos avós. Eu estudei a vida toda em escola pública. Fazer odonto nunca foi, assim, algo dentro da minha realidade, né? Inclusive, quando despertou esse sonho, que despertou quando eu fui fazer meu tratamento de aparelho. E aí, eu cheguei lá, eu lembro, era uma clínica super popular. E eu cheguei lá, eu olhei tudo aquilo. E quando a dentista veio me buscar na recepção, eu fiquei encantada. A forma que ela colocava a borrachinha, destrezas, os instrumentais, aquela bancada colorida. Eu falei, gente, que lindo que é isso. Eu fiquei encantada pela profissão. E eu tinha 13 anos. E eu pensava assim, quando eu crescer... Essa era a frase que surgiu, né? Quando eu crescer. Isso foi ficando guardado e toquei a vida. Até porque eu estava numa escola pública. Mas aos 17 anos, eu estava no meu último ano do ensino fundamental. Fundamental, né? O médio. Tá, já do médio. Isso, no último ano do ensino médio. E eu lembro que eu estudei no Virgílio Capuani, né, escola pública. E no meu último ano, apareceram umas pessoas da Unesp lá e falaram assim que eles estavam abrindo algumas vagas para um cursinho que chama Cursinho 1º de Maio, em Bauru, que é um cursinho seletivo para pessoas de baixa renda, né? E aí eu falei, não, vamos escrever nisso aí. E aí eu prestei a prova, passei e fui fazer o cursinho da Unesp em Bauru. Foi um ano de estudo no qual eu me choquei com tudo aquilo, porque eu percebi o quanto eu precisava de muito conteúdo para passar numa faculdade pública como eu desejava, porque as minhas condições eram favoráveis a uma faculdade pública, né? E aí, eu fiz assim um ano de cursinho, tentando aprender ao máximo, mas era muito conteúdo, porque a escola pública é um pouco mais complexa, né, pra gente conseguir... Muito concorrido, né? Muito mais concorrido. Então, eu fiz o cursinho e prestei a faculdade, ao vestibular para fazer odontologia. Fiquei uma longa lista de espera, inclusive, né?
Só que como eu fui criada pelos meus avós, que foram os meus maiores incentivadores, inclusive, eu queria que eles me vissem na faculdade. Eu queria que eles me vissem ingressando e realizando esse sonho. Então eu falei, olha, o que eu vou fazer agora? Né? Não entrei na faculdade que eu queria. Eu poderia fazer algum curso mais dentro da minha realidade, alguma coisa que eu pudesse entrar e trabalhar, sei lá, com alguma outra coisa. E aí eu fiquei pensando em algumas formas, em alguns outros cursos, mas nada me supria esse desejo da odontologia. E aí eu fui pedir, assim, ajuda para pessoas que poderiam me ajudar com trabalho. E assim, todas as portas foram fechadas. Todas. Ninguém falou. Chegaram a olhar para mim e falar, olha, eu acho que você precisa descer mais assim pro chão. Isso não tá dentro da sua realidade. Pega alguma coisa aqui, ó, faz um curso tapa, aqui. Aquele tapa que eu poderia falar, não, realmente, né? Minha família não tem condição, eu tenho o apoio apenas dos meus avós para esse empenho e eu vou fazer alguma outra coisa. Mas foi assim, o gás que eu precisava, sabe? Para falar, não, eu preciso ver outra saída para isso. E eu lembro que eu cheguei em casa, meus avós estavam na cozinha e eu falei assim, vó, eu vou para Rio Preto. Porque eu pesquisei várias faculdades e a maioria das faculdades elas eram integral, né? Aquele ensino integral, e não tinha como eu trabalhar. E eu pesquisei no Google uma faculdade em Rio Preto que era noturna. E aí eu mandei e-mail, eu pesquisei no Google clínicas odontológicas. Mandei e-mail para várias clínicas contando brevemente a minha história e falando assim, eu tenho um sonho de estudar odontologia, eu aprendo rápido, eu quero um trabalho. E aí mandei para um monte de clínica e nenhuma respondia. Até que na mesma tarde chegou um e-mail de uma clínica, né, um doutor de Rio Preto, e ele mandou assim, preciso de uma estagiária no período da tarde, tem disponibilidade para fazer uma entrevista? E aí eu fui lá na cozinha e falei pros meus avós, eu vou pra Rio Preto. Eu vou lá fazer uma entrevista de trabalho, eu vou morar lá. Aí eles, mas Ieda, como assim? Eu falei, não, eu vou. E eu fui. Depois, ainda com os 17 anos lá, nessa transição. Eu já tinha terminado, né? Isso já tinha terminado a faculdade. Quer dizer, super nova, já com uma decisão assim de sair. Porque assim, eu tinha terminado, mas tinha terminado a escola, eu prestei vestibular e não passei. Então eu tinha uma opção, ou eu iria trabalhar e fazer uma outra faculdade mais próxima ou mais acessível. Mas eu falei, não, eu não quero, eu vou pra Rio Preto. E eu fui. Eu lembro que eu cheguei lá na entrevista de trabalho, ele me mostrou o consultório, e eu acho que bateu tanto santo, sabe? Que ele falou assim, e aí, quando você começa, né? E foi assim, foram os meus 5 anos de estágio, eu trabalhei por 5 anos com ele. Ele foi um anjo da guarda na minha vida, um pai mesmo, assim, que eu não tive lá em Rio Preto. Ele foi uma pessoa que me acolheu muito. Então, assim, listas de materiais na faculdade eram caríssimas, caríssimas. E ele, leva minhas coisas, pode pegar. Me deu um suporte muito grande de tudo, do dia a dia clínico, né? Assim, o meu sonho era fazer uma faculdade pública. Mas hoje eu entendo o quanto a faculdade particular me possibilitou uma visão diferente. Então, eu trabalhava o dia todo, eu ia para a faculdade à noite, todos os dias, e aprendi a lidar com pessoas. Eu acho que hoje, quando a gente sabe lidar com pessoas, a gente tem meio caminho andado. Vejo alunos da minha sala de aula que eram super nerds, tiravam 10 em provas, mas não se desenvolveram como profissionais, porque eles ficavam acanhados ali numa bolha e que a pessoa não consegue se desenvolver. Então, acho que hoje lidar com pessoas é o segredo do sucesso para qualquer área. Quando a gente entende a emoção, sabe lidar com aquilo, né? Legal. Então, eu aprendi muito isso nos 5 anos. Eu sempre gostei dessa coisa dessa troca de simpatia, de interagir, entender a pessoa. Então, hoje, com os meus pacientes, eu lido muito com isso. Eu tento entender o sonho, o que ela busca, a expectativa para conseguir superar ou, pelo menos, alcançar aquilo, né? Então, eu fiz esse estágio por 5 anos, fiz a faculdade. Os meus avós ficaram... Minha avó ficou até triste, né? Porque ela falou, sério, que você vai embora? Eu falei, eu vou. Mas aí ela viu que eu fui, aluguei um quarto num apartamento de estudante, fiquei lá e assim... Foi com a cara e com a coragem mesmo. Deu certo. E aí eu falei, olha, eu vou fazer a faculdade. Os meus avós me ajudavam, né? Eles fizeram uma economia. Eu lembro que meu avô fez um empréstimo. Sabe aqueles empréstimos que bonitinho. De aposentado? Meu avô, ele era fiscal da prefeitura do lixo. Fiscal da prefeitura. E a minha avó, ela fazia encomendas, docinhos, essas coisas que inclusive a minha bisavó, ela é bem reconhecida aqui em Lençóis, é a Dona Helena Quintiliano, né? A Dona Helena! Isso, que fazia aquelas coisinhas. Que delícia! Ela tem até um nome homenageado na cozinha piloto, né? As barquinhas da Dona Helena. As famosas barquinhas. Aqui do ladinho. Aqui do ladinho, verdade. Então, ela e meu avô, eles fizeram esse empréstimo, né?
pra me ajudar. Aí eu lembro que na época acho que era de 5 mil reais. E assim, ele falou que ia pagar aquilo por uns 5 anos. E aí ele fez esse empréstimo e ele me ajudava com a mensalidade da faculdade. E eu trabalhava pra pagar o aluguel, a energia e me manter ali pra comer. Eu lembro que foram tempos difíceis, né? Com certeza. Eu cheguei na faculdade já, eu empreendia sem saber, porque eu sempre tive essa coisa de empreender. E eu ganhei uma câmera fotográfica da minha avó quando eu era menino, acho que eu tinha, 16 anos. Ela me deu uma câmera que eu falava que talvez se eu não fosse dentista, eu ia ser fotógrafa. E ela me deu uma câmera. E eu levei a câmera para Rio Preto junto com a mudança. E eu cheguei na faculdade e eu falei assim pra turma, vamos fazer uma foto pra gente guardar? Eu tiro uma foto do Bruno aqui, de rosto, e depois uma da turma. Aí todo mundo topou. Falei, R$20. Eu vou vender as 2 fotos no envelope. E aí todo mundo aderiu. Eu vendi por R$20 para cada aluno. Show. E com esse dinheiro legal. Eu comprei as coisas do meu quarto. Comprei a cama, comprei as coisas. E aí as outras salas queriam também do primeiro ano, que na época acho que eram 3 salas do primeiro ano. Todo mundo aderiu. Então, assim, sem saber, eu fiz aquilo, pus no envelope bonito, com o nome da pessoa e vendi as fotos. Esse foi meu primeiro empreendimento, assim, digamos, né? E aí, assim, foi indo à faculdade. Mas, assim, era muito apertado. Não tinha dinheiro pra fazer o que queria, né? E depois eu comecei a trabalhar, eu continuei o estágio, mas como um extra, eu comecei a fazer personagem vivo em festa de criança. Fui a Bela, da Bela e a Fera. Fui a Ana, da Frozen. Eu fazia isso às vezes aos finais de semana, que eram, 4 horas de evento e era, R$150. Então, poxa, se eu fizesse um por final de semana, já era um dinheiro que ajudava as contas. Então, assim, foi indo, né? Muita dificuldade, mas ao mesmo tempo sabendo aproveitar um pouco de tudo. Hoje a gente percebe o quanto eu era feliz também lá atrás, e às vezes eu achava que aquilo era tão difícil, mas eu nunca fui de reclamar. Eu não gosto muito de reclamar. Hoje no meu dia a dia, com tudo, eu não gosto muito de reclamação. Inclusive pessoas que às vezes ficam perto da gente com muita reclamação, negativas. Eu já tento mostrar que não é o caminho, porque só atrasa, né? Então, e assim foi, por esses 5 anos de faculdade, na luta, né? E aí a minha maior dor durante a faculdade foi no meu 2º ano, que trabalhando assim naquela correria, eu perdi a minha avó. Então, assim, eu lembro da noite em que a minha irmã me ligou, minha mãe, desesperada, falando que ela tinha passado mal no banheiro, e aí eu recebi a notícia de que ela tinha falecido. Então foi assim, um susto, né? Só que todo aquele amor que eu tinha por eles, né, pelos meus avós, eu joguei pro meu avô depois que ela foi embora. Então ele virou aquela pessoa que passa aquela postura de herói pra mim, né? Que legal. E as minhas orações eram sempre pra nunca perder ele antes da minha formatura, que eu queria muito que ele tivesse isso e levasse pra ele quando ele fosse embora, né? Que levasse pra ele e pra minha avó de que deu certo, que eles apostaram em mim. E assim, era um carinho durante esses 5 anos de faculdade, sempre me ligando e cuidando. E aí, de repente, eu me vi sem ela, né? E aí, cresceu essa admiração pelo meu avô. E aí foram aí 5 anos de faculdade e ele ficou até a formatura. Nas vésperas, 3 dias antes, ele passou mal. Não sei se era de ansiedade. Mas assim, passou mal de ter uma crise epilética, ir pro hospital e ficar meio desacordado, e meio sonolento pra formatura, mas lá ele deu uma animada. E eu lembro que na hora ele fala até hoje, né? Na hora da entrada, assim, do formando, ele me chamou pelo nome e ele entrou mandando beijo pra todo mundo. Porque ele é muito simpático. Ele quem conhece sabe o quanto ele é especial. E assim, eu lembro que uma pessoa falou muito pra mim numa conversa, quando eu tinha acabado de me formar, falou assim, olha, ele vai ficar aqui por muito tempo, porque eu falei que tinha medo de perder ele, né? E ele vai ficar aqui por muito tempo e ele vai ver o seu sucesso. E aí, quando essa mulher falou isso, lá atrás, eu tinha acabado de me formar, eu falei, tá, né? Mas assim, imagina, ver meu sucesso. Eu tô aqui trabalhando, mas eu tô muito no começo. Então, hoje eu percebo que ele é vivo. Hoje ele, graças a Deus, acompanha. Ele passou por um tempo, assim, um pouco de ficar bem doentinho, acamado. Mas, graças a Deus, hoje ele tá bem. Que bom. E ele, assim, fala com muito orgulho. Então, imagina. Eu falo que de onde minha avó tá, ela tá acompanhando com certeza. Essa trajetória. Tento dedicar tudo a eles, porque foram as pessoas que acreditaram realmente em mim, né? Legal. Desculpa, como que chama seu avô? Geraldo. Um abraço então, pro seu Geraldo. Ele vai ficar super feliz. Ele vai poxa, sim. Que legal. Fazer parte de todo esse incentivo aí. Nossa, a gente tá aqui, não sei até o meu Nossa, eu tô engolindo. Meu Deus.
super legal, não, super gostoso saber. E é isso que eu falo, viu? A gente não... As pessoas, às vezes, elas não imaginam o quanto você tem de transpiração para conquistar. E ainda a gente nem tá... Demais. A gente tá no comecinho ainda do negócio, da história. Mas ver que, assim, você... Para mim fica muito claro que você tinha muito claro, muito determinado assim, o que você tinha de escolha para o seu futuro. Eu não tinha plano B. Assim, sabe assim, eu quero isso. Mas é isso. Vamos fazer até dar certo? Vamos fazer bem feito. Não, ainda você não sei se você já tinha isso em mente do que é hoje a proporção do handmade, mas eu acredito que você fazia as coisas e falou, não, vou fazer bem feito. Segue, minha mãe sempre falou isso. Faça bem feito, pra não ter que fazer de novo. E ela era muito rígida. Isso eu me orgulho muito dela, da minha criação. Ela sempre foi muito assim, tem que fazer. Ela era aquela pessoa que falava assim pra mim, Ieda, você vai limpar a casa toda semana. Eu falava, mãe, mas quando eu crescer, eu vou ter empregada, eu vou ter faxineira, não precisa. Ela falava assim, mas se você quer saber mandar, você tem que saber fazer. Então ela era aquela que ia lá e fazia assim, ó. Pra ver se não tinha pozinho. Então, assim, isso eu vejo hoje como algo que agregou demais pra mim. Foi algo que hoje eu levo. Então, faz bem feito. Pra que ter que fazer de novo? As pessoas vivem com o corpo muito mole, querem fazer o negócio e entregar. Foi assim que deu. Mas e quando a gente chama isso de mediocridade, né? O Cortella fala muito disso. Que é capricho. Então, se a gente colocar capricho em tudo que a gente for fazer, a gente sempre vai ter bons resultados e não vai ter que fazer de novo. Economiza, né? A vez que vai fazer. Exato. E esse seu curso, Ieda, você começou há quanto tempo? O que te despertou? Falar, não, eu vou ensinar a minha técnica, que eu achei interessante quando você disse. Na verdade, assim, até eu queria entender, até desculpa, viu, Thelma? É que eu tô encantado nessa fase, assim, teve a formatura só então. Isso, mas porque o curso ele veio depois de quanto tempo? Tá. Só pra entender. Teve a formatura e a partir disso foi lá 2017, mais ou menos. 2017 para 18, né? Aí eu comecei a trabalhar. Eu não tinha dinheiro para montar um consultório, né? Então eu fiz assim. Eu comecei a trabalhar em salas alugadas, inclusive no dentista, né? Que eu fiz o estágio. Eu comecei a fazer umas limpezas, profilaxias, clareamentos lá. Aí deixava uma porcentagem para ele e ficava outra para mim. E começou a ser assim. E aí, nesse meio tempo, eu comprei um carro. E aí eu vinha para Lençóis, Rio Preto para ver minha família. Aí eu falei, eu tô indo para Lençóis ver minha família, eu já podia atender lá. Né? Já fazia um dinheirinho também. E aí eu aluguei a sala daqui em Lençóis do Dr. Danilo, um querido, nossa, que me acolheu demais. Foi assim, uma base muito boa aqui em Lençóis pra mim. Legal. E ele me alugava a sala dele pós-expediente. Então, assim, ele saía às 7 horas da noite do consultório, eu entrava pra atender. Atendia das 7 às 10, já saí 2 horas da manhã de lá, quase. Terminava meia-noite, 1 hora, dependendo do atendimento. Já saí de madrugada. Mas, assim, até brincavam que tem um ginecologista aqui que atende de madrugada, né? Tem também. Aí falavam, seu é Jairo. Falava, seu doutor Jairo. Jairo das lentes, né? O Daniel, bubomaxilo lá. Aqui. Isso. Irmão do Dr. Gustavo. Nossa, são excelente também. Excelente também. Ele nossa, foi uma pessoa que foi muito base pra mim também nesse começo. E eu comecei a atender na sala dele alugada. Então eu ficava uma semana em Lençóis e uma semana em Rio Preto. Aí eu comecei a fazer minha agenda, não tinha secretária, não tinha nada. Eu mesma que ia, né, agendando aqui, agendava lá. E aí como é que foi? Fazendo lá, eu não fazia lente resina. Eu fazia clínico geral. Clínico geral era cárie, fazia limpeza, clareamento. E assim foi indo por bastante tempo. Até que lá na sala alugada, comecei a atender na sala de um outro amigo meu também, Dr. Lalo Boretti. Comecei a atender lá, deixava a porcentagem e pegava a minha parte. E eu lembro que um dia eu tava lá fazendo as continhas pra passar a porcentagem dele, né, do Dr. Lalo. E eu falei assim, nossa, essa porcentagem que eu tô passando pra ele, eu alugaria uma sala pra mim. Né? No mesmo lugar, inclusive, que eu atendia na dele. Aí eu falei, bom, mas vamos pensar, vamos planejar. E aí eu fiz um investimento, né, um empréstimo, no valor na época de R$30 mil, né? Arriscadíssimo. Arriscadíssimo. Uma grana. Porque nem lente eu fazia uma resina ou outra aqui em Lençóis lá, mas assim, resina feia, sabe? Aquela coisa totalmente fora de forma. É muito recente, se for ver assim. A resina. Hoje tá na crista da onda, né? Mas é algo muito recente. E aí, eu comecei a fazer a resina da minha forma, né? Do meu jeito que eu conseguia. E aí eu vi que os clareamentos... E eu postava, sempre fui de postar. Eu sempre fui da rede social. Desde a minha faculdade, eu tava lá fazendo clínica, eu tava postando. Eu tava lá estudando, eu postava alguma coisa. Na época não era nem store, né? Era feed, era Facebook, Snapchat. Teve até época de Snapchat. Então assim, tudo que eu podia, eu tava sempre ali postando.
E aí, eu lembro que quando eu vinha atender aqui em Lençóis, eu postava uma limpeza. Mostrava o resultado de antes e depois de um clareamento. Até tinha gente que falava, eu fazia vídeo de filtro, né? Aqueles filtros de cachorrinho. E tinha gente que falava, você não passa seriedade assim. Eu falava, não, eu gosto. É assim que eu quero ser, né? Uma coisa mais espontânea, mais real. E aí, eu comecei a postar e isso começou a atrair bastante gente que falava, eu vi que a doutora Ieda, ela mora em Rio Preto. Eu sinto também que o Lençóense gosta muito de saber que você atende fora. Né? Isso passou uma credibilidade, né? E aí, eles começaram a falar, é uma que atende em Rio Preto, em Lençóis. E começaram a me procurar para fazer clareamento. Aí eu virei a referência do clareamento, né? Todo mundo conhecia e assim foi. E aí, nesse meio tempo, eu fiz a clínica lá de Rio Preto com esse valor de investimento de R$30 mil e eu tava começando a fazer as minhas lentes em resina. E eu ficava assim, na época era R$1.000 o aluguel, né? E eu falava, meu Deus, todo mês eu preciso fazer R$1.000 do aluguel, preciso fazer R$1.200 para pagar meu carro, preciso fazer tanto do meu aluguel, então era assim, contado, sabe? Tanto do empréstimo, tanto da parcela. Isso, e assim... E assim foi, né? Montei o consultório, fiz esse investimento. Eu comprei TV na OLX. Foi tudo do jeito que dava. Mas assim, era a realidade do momento. E era o sonho do momento. Tudo era lindo. Tudo tinha um gosto incrível ali pra mim. Que era uma realização. Poxa, é o meu consultório. E eu não saí montando consultório, né? Eu saí mesmo pensando em atender. Porque as pessoas até falavam assim lá na minha sala. Eu vou sair da faculdade, vou fazer uma especialização de prótese, vou fazer uma especialização de implante. Eu falava, poxa, eu não tenho como fazer uma especialização. Eu preciso trabalhar. Eu nem sei do que eu gosto. Eu vou trabalhar 1 ano e depois eu vou saber o que eu vou fazer bem feito. E aí assim foi. Montei o consultório, comecei a atender. E aí eu comecei a fazer as lentes. E aí começaram a me procurar, começou a ficar legal. E eu lembro que o primeiro dinheiro à vista que eu ganhei de um caso de lente, que na época acho que foi R$2.000 que eu fiz à vista pro paciente. 10 lentes em resina. Hoje é outro valor, assim, muito maior. Mas assim, na época, o primeiro caso de lente, de 10 lentes que eu fechei no à vista, se eu não me engano, ia ser 3 mil. Ele falou que ia ser à vista, daí desconto ficou R$2.000. Não sabia nem negociar. E eu lembro que eu peguei aquele dinheiro, aqueles R$2.000, e comprei uma cama pro meu avô. Uma cama linda, de casal, bem alta. E eu lembro que ele tem até foto no meu celular dele deitadinho na cama, assim, com a... Então, assim, eu falei, gente, ali foi uma coisa muito simbólica. Que foi uma realização como se eu estivesse devolvendo algo que ele lá atrás fez por mim. Eu falo que hoje, se eu pudesse, eu levaria ele em qualquer concessionária e falaria, vô, porque ele não dirige mais, ele tá mais acamadinho, mas tá em recuperação, melhorando. E o meu desejo é falar assim, escolhe o que você quiser. Porque eu queria poder devolver isso de uma forma, assim, grandiosa. Mas eu percebo que pra ele é o tempo, né? Quando eu tô lá e dedico isso a ele, isso é muito mais valioso. Não tem preço, né? Então eu já sinto que de alguma forma eu devolvo. Mas aí eu comprei essa cama pra ele, foi assim, uma experiência incrível. Não sei explicar o gosto da realização. E tem muita gente que fala que não quer ganhar dinheiro, porque dinheiro é uma coisa que... ganhar dinheiro, a pessoa fica soberba, ou ela... Então, assim, eu acho que quando a gente pensa em realização, essa independência que o dinheiro causa, de você poder realizar sonhos e poder se realizar com isso também, como uma outra forma, é muito grandioso, sabe? É genuíno. Então, e assim foi, eu comecei a atender, e esses R$2.000, quando entrou, eu falei, ai meu Deus, mas mês que vem eu precisava fazer mais um desse. Quem sabe um dia eu vá fazer uma lente por semana, ou 2 por semana. Porque eu falei, se eu fizer uma lente por mês, cobrando de R$2.000 a R$3.000, eu pago o aluguel, pago... E era assim, era uma conta. Você vai já calculando de baixo pra cima. Né? E a coisa começou a crescer. O mundo com a resina cresce muito rápido. O profissional sai daqui e vai aqui. Eu falo que tem alunos meus que com 2, 3 meses estão estourados na cidade deles. Estão, assim, não só financeiramente, mas estão se realizando em todas as proporções como profissional. E aí eu comecei a fazer as lentes, tudo começou a andar. E eu lembro que comecei a ter um paciente por semana. Falei, caramba, 1 por semana. E foi indo. O nome foi ficando conhecido tanto em Lençóis quanto em Rio Preto. No tempo certo, sabe? E aí eu vi que eu comecei a ter quase um caso por dia. Começou a ficar aquela coisa, né? Nossa, incrível. E aí, me bateu o desejo de montar o meu consultório aqui em Lençóis. Eu falei, começou a ficar muito tarde os atendimentos, né, no Danilo. Eu falei, eu acho que eu já tô... eu já posso ter o meu lugar aqui. E aí eu montei o meu consultório daqui de Lençóis, ali na Avenida Padre Salute. Falei, cara, quando que eu ia imaginar ter o meu consultório na avenida principal da cidade onde eu nasci, onde eu não tinha tudo pra ser nada, e tô aqui hoje montando. Eu lembro quando colocou meu nome lá, eu falei, caramba,
é aqui. Então, assim, tem um peso talvez muito maior do que ter o meu de Rio Preto. Porque eu sei como era impossível, né? E aí, montei o meu consultório daqui, comecei a atender aqui, as coisas começaram a fluir, deu super certo, e isso crescendo. Tudo isso que eu tô falando foi em mais ou menos 1 ano, tá? Foi muito pouco tempo e muito rápido. Que legal. E aí o consultório lá de Rio Preto começou a ficar pequeno, porque era uma sala que eu aluguei, né? E aí, nessa hora, eu já tava começando a dar minhas primeiras mentorias, que eram os alunos me acompanhar, porque eles começaram a querer saber como eu fazia. E aí eles começaram a me acompanhar, sentavam do meu lado na cadeira e ficavam mesmo vendo como que fazia a lente. E eu ensinava assim, mas nem sabia ensinar direito. Porque eu ficava assim, ai meu Deus, se eles olharem, eles não vão entender que não vai ficar assim. Eu falo, não vai ficar assim. E tentando ensinar e mostrar sem nem saber direito. Então eu não fiz nenhuma especialização, não fiz nada que fosse voltado à lente. Fiz um curso lá na minha cidade, bem básico, de resina mesmo, ensinando um pouco de resina. E aí eu fui desenvolvendo um pouco da minha técnica. Isso, e foi indo, né? E aí eu lembro que um casal, né, hoje amigos de Catanduva, Dr. Fabrício e Dra. Fran, eles me mandaram uma mensagem falando se eu queria dar curso, né, lá no espaço deles. E eu falei assim, não, imagina, eu não dar curso no espaço, imagina, eu preciso melhorar muito. Eu lembro que eu comecei mas eu acho que eu não tô ainda pra dar um curso, né. E aí eles falaram assim, vamos fazer um teste, vamos sentar, vamos fazer uma reunião. E aí eu fui lá, né, pra Catanduva, que é bem perto de Rio Preto. E aí a gente começou a tirar as coisas do papel, vamos fazer o curso. E aí eu lembro que a primeira turma já bombou com 10 alunos. E aí foi aí que nasceu o Handmade, foi aí que nasceu a ideia do curso, lá no espaço em Catanduva. E aí tudo começou a girar, e aí eu falei, agora eu preciso de um outro consultório em Rio Preto. Porque aí começou a ficar pequeno, parecia que eu queria espaço, eu queria deixar mais do meu jeito, porque era uma sala alugada, eu falo, quero. E aí aí eu montei esse prédio comercial que eu tô hoje, que é lá em Rio Preto, no Onyx, que é um prédio que tem uma vista toda panorâmica espelhada de Rio Preto inteiro. Que legal. E foi, assim, um dos maiores passos que eu já dei na minha vida, foi montar aquele espaço. E aí fui pra lá. E lá na reforma, eu reencontrei o Fernando, que é hoje o meu namorado, mas que a gente se conheceu na faculdade. Na época da minha faculdade, ele estudava também. Ele é dentista também? Não, o Fer é médico. Mas na época, ele estava fazendo medicina lá em São Paulo. E eu fazendo faculdade em Rio Preto, a gente se conheceu, mas não foi nada demais. Foi uma paquerinha e a gente nunca mais tinha se encontrado. E aí ele viu que eu tava fazendo uma reforma lá no prédio e ele tem uma sala comercial lá. Daí ele falou, que legal que você tá aqui. A gente se reencontrou e começou a namorar, né? Que legal. E tudo foi muito assim, dando certo, eu acho, como era pra ser. E aí eu montei meu consultório lá em Rio Preto, comecei a atender lá nessa outra unidade, né? Eu migrei pra lá. E aí ele me viu dando curso lá em Catanduva e ele falou assim, Ieda, você tem que ter o seu espaço. Olha onde você tá, olha o público que você traz. Você tem que ter o seu espaço de curso. Então foi uma ideia que surgiu completamente dele. O Fer é super empreendedor. A gente dá muito certo porque ele é a pessoa que planeja. Ele é muito bom em planejar. E eu sou muito boa em executar. Me deu a tarefa, eu vou lá e executo. Então a gente senta junto, ele planeja, eu executo. Ele planeja, eu executo. E aí ele falou, você precisa montar sua sala. Eu falei, ai, Fer, mas eu acabei de fazer um investimento. Não, vamos fazer isso junto. E aí a gente montou a sala de curso, que é a sala Handmade. E assim, tudo do nosso jeitinho, né? Não, o pessoal tem que ver, porque isso tá nas páginas também de você. Que você mostrou pra nós. Nossa, mas é sensacional. Assim, cada capricho, cada detalhe. Ai, a gente adora. Assim, tudo é muito pensado. Chega final de semana que eu sento com o Fer com papel em branco e a gente começa os brainstorms. E vai, vamos pôr uma ideia disso aqui, vamos colocar um brinde disso, os alunos merecem isso. Então, assim, a gente não economiza para entregar a experiência. Eu falo que é viver as sensações do cheiro que a gente passa no jaleco. Os jalecos são personalizados. É viver a experiência da comida. Tô com vontade de fazer esse curso. Ah, meu Deus! A gente recebe muita mensagem de não dentistas falando, vocês não vão abrir um curso. Exato. Seja. Olha, a gente pode pensar, né? Então, assim, é muito legal viver a experiência por completo. Então, a gente tenta despertar no aluno realmente uma virada de chave. Dele entender que não são, eu falo muito isso, é uma frase do Tony Robbins, que eu levo assim pra minha vida, é minha frase de inspiração, que fala que não são as suas condições que determinam o seu destino, e sim as suas decisões. Então, assim, decidiu a coisa certa, independente, vai dar certo. Enquanto a gente tentar, e não tem que ter equilíbrio. Eu acho que não tem que ter equilíbrio quando você quer alguma coisa. Tem que ser ousado. Gente, vocês já viram um corredor de uma maratona, uma São Silvestre?
como que é o treino desse cara? Ele não é uma pessoa que, eu vou treinar com equilíbrio pra chegar lá. Quando a gente quer alguma coisa, a gente não tem que ter equilíbrio. A gente tem que fazer radicalmente aquilo dar certo. Deu certo, aí você busca o equilíbrio pra manter aquilo dando certo. Mas não gosto desse negócio do equilíbrio para as coisas começarem. Eu sou muito radical. Até o Fer fala isso. Você tem que ser um pouco mais... Não, eu gosto de começar mesmo com tudo. Porque eu acho que tende a dar certo quando a gente canaliza mesmo a energia para aquilo, né? E aí, foi assim, a gente começou a dar o curso e... Isso em plena pandemia, Ieda? Em plena pandemia. Eu falo que a minha vida decolou. Vocês concordam que a pandemia fez com que as pessoas ficassem muito em casa. Então, elas ficaram viciadas em Instagram e procurando uma beleza padrão. Então, hoje, os dentistas que fazem lente de resina, eles estão surfando na crista da onda da estética. Então, as pessoas, elas começaram a perceber que o rosto era torto, que elas precisavam harmonizar. Então, os dentistas que fazem harmonização hoje estão estourados, porque as pessoas, elas querem mexer no padrão de beleza. Criou o padrão que o rosto tem que ser quadrado, que o dente tem que ser branco, que o cabelo tem que ser assim, assado, que tem que ter fio para todo lado. Então, assim, as pessoas, elas estão procurando um padrão de beleza, e isso, na pandemia, gritou, porque as pessoas não podiam viajar, então elas usavam dinheiro para cuidar delas, né? Então, isso foi muito bom, né, para mim. Foi a época onde eu mais ganhei dinheiro. Então, eu lembro que, até falo isso para os meus alunos em curso. Se há 4 anos atrás, quando eu estava começando, vocês me perguntassem o que seria ganhar bem para você, eu falava que um dentista, um profissional dos meus sonhos, tinha que ganhar numa faixa de uns 30 mil reais. Eu falava muito isso na época, porque era o salário dos meus sonhos. Isso há 4 anos atrás. Eu falava, gente, 30 mil reais, eu consigo comprar o meu apartamento, comprar o carro dos meus sonhos, pagar isso numa parcela, viajar, cuidar da minha família. Sim. E a resina proporciona pro dentista um salário e um número exorbitante, mas assim, assustador. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas você cresceu muito rápido, o que ela tá fazendo de errado? Gente, já fui tão julgada na minha vida, inclusive quando eu comecei a fazer a faculdade. As pessoas achavam que, mas o que ela tá fazendo lá em Rio Preto? Mas ela não tem condição. Tem alguma coisa errada. Mas sempre assim, tem essa crítica, que isso é difícil. As pessoas começam a crescer e que vem de uma base que não é já... financeira, que o pessoal já tem um status X. Muito. As pessoas começam a criticar porque, infelizmente, aquilo que a gente fala, eu gosto que você coloca bastante coisa de efeito aqui, por estudar muito, eu vejo isso aí do desenvolvimento humano, e eu também vejo que tem muito isso. As pessoas, elas gostam de se vitimizar porque é o percentual mais comum. É mais fácil você falar mal do que você fazer o bem ou proporcionar alguma coisa. Exato. Então as pessoas veem alguém crescendo. Mas não é possível, tem alguma coisa acontecendo aí. Bruno, imagina a gente aqui no auditório. Tem 100 pessoas aqui. Todo mundo tá sentado. Se de repente o Bruno ficar em pé nessa sala com 100 pessoas sentadas, todo mundo vai olhar pro Bruno e vai falar assim: ô Bruno, senta. Ou tipo, o que ele tá fazendo em pé? Então, todo mundo vive numa média. De repente, a Ieda, que tava, tipo, na média, levantou. Então, isso começou a incomodar as pessoas. E elas começaram a... Mas por quê? Mas o que tá acontecendo? Então, assim, o que ela tá fazendo de errado? Nossa, então, mas as pessoas chegava começaram... isso até você, Ieda? Muito. Olha, na minha faculdade, eu ouvi cada absurdo. O que eu tava fazendo em Rio Preto? Mas, ela, sabe, absurdos. Isso foi assim... Né? As pessoas alastram isso como se fosse algo. Então, assim, eu acho. E nem sabendo, é isso que eu acho legal. Um parênteses. Você correndo lá, 2 trabalhos, mas fazendo ainda como que chamava lá das princesas? Lá, o extra de personagem vivo, de festa de criança. Meu, ralado. Pô, rala pra caramba. Mas não, o povo só vê assim, né? Falam que só vê os tombos que eu levo. Não, os tombos que eu levo, ninguém vê, só as pingas que eu vejo. Né? É muito isso. Então, assim, isso foi algo que também eu aprendi a lidar, né? Até hoje eu escuto, né? Que mas deve ter alguém que banca. Fala, gente, eu amo ser o meu homem da lancha. É verdade. Né? Porque assim, tá fora da realidade das pessoas. Mas não é que tá fora da realidade delas, tá fora da mentalidade delas. Então, hoje eu aprendi que eu saí de uma bolha para algo maior. Então, eu tento trazer as pessoas que estão nessa bolha menor para minha bolha. Vamos crescer junto. Tento mostrar que as pessoas podem chegar onde elas querem. E isso é difícil. Mexer com pessoas com comportamento. Porque tudo é comportamental. Eu falo muito isso em curso. O que diferencia eu de vocês aqui é o comportamento. O que diferencia. Então, assim, a gente pode juntos desenvolver uma técnica de resina onde a gente use o mesmo material,
onde a gente usa a mesma resina, a mesma técnica, só que a gente vai entregar resultados diferentes, né? Porque é a mão. Então, o curso que eu ofereço hoje tem até o nome de handmade, porque ele vem de fazer com as mãos. Então, eu falo para o aluno que ele vai desenvolver a técnica dele, mas que eu ensino como uma receita de bolo, qual é o comportamento que ele tem que ter para conseguir ter a identidade dele nas resinas. Comportamento é algo que muda muito a pessoa, né? Então, eu comecei a mudar o meu comportamento como mulher, como profissional, com a postura que eu queria entregar para os meus pacientes, pro tipo de paciente que eu queria trazer para o meu consultório. E isso vai dando certo, que a gente vai amadurecendo essa ideia de comportamento, né? E outra, né, Ieda, você trabalha também muito com o sonho das pessoas, né? Demais. Porque sorrir, ter um sorriso lindo... É algo, né? Mas uma coisa que eu já admirei muito, assim, eu falo, a gente aqui tá conhecendo muita coisa e é muito legal, mas essa questão que a Thelma tá falando de sonho é importante porque você falou, já deu o caminho, vamos assim, das pedras, que é a experiência. Então, quando você falou, 30 mil para um valor exorbitante, a diferença está na experiência que você proporciona, porque tem muita gente que vai fazer, às vezes a pessoa, cada um vai ter a forma de fazer a sua resinagem lá tal, pessoas talvez que façam de forma excelente também, mas ela não vai proporcionar a experiência que você está proporcionando. Então, eu imagino que no seu curso você deva trazer muito disso também, para a pessoa construir essa... De viver a experiência. Viver e aprender como criar uma nova experiência para os seus clientes, pacientes ali, né? Isso, é isso mesmo, são os detalhes. Eu falo que assim, é o detalhe de você chegar no consultório e a secretária te levar um cappuccino. Exato. Não, um cappuccino aqui do consultório com chantilly, com Nutella na borda, que o povo do curso ama, os meus pacientes daqui de Lençóis também, mas é um detalhe. Então, é o detalhe do capricho. É você por exemplo, eu recebo os pacientes com propé no pé. Todos eles sabem. Então, se vocês verem alguém de propé pela rua, tava no consultório. Eles até falam, sempre fui no mercado, acabei indo com o propé. Então, assim, são detalhes. Então, tudo tem que ser pensado em como você se destacar, como você vai ser diferente, qual que é o seu diferencial para mostrar que você tem algo diferente a oferecer e criar a experiência do desejo. Não, mas eu quero fazer lá. Por isso, hoje eu recebo pacientes de todos os estados, inclusive alunos. Agora, sábado, a gente tem um caso de um paciente que está vindo dos Estados Unidos para fazer um caso de lente. Então, assim, verdade. Poxa, mas ele pode fazer lá, ou ele pode fazer em São Paulo, mas não, ele quer fazer comigo, porque gera um valor. Isso é muito, eu nunca imaginei na minha vida, vou ter um paciente internacional. Mas assim, é porque a gente gera valor. Costumo falar como o iPhone, né? Tá tudo bem a gente comprar um iPhone que custa 5, 10, 15 mil reais e ele durar 2 anos e é isso. Mas por quê? Porque gerou um valor. Então as pessoas não buscam isso pelo preço, mas é um iPhone, é o valor, elas querem isso. E assim, é com tudo, né? A gente tem que tentar gerar esse valor para as coisas funcionarem. Porque pelo que eu percebo que você está dizendo, Ieda, você não vai só entregar uma resina, mexer com uma resina, né? Você vai entregar muito mais para esse seu paciente, para os seus alunos agora, né? Que interessante. Você percebeu que você é uma professora nata já? Gente, isso vai caindo. O Fernando fala, você tem noção do que você está vivendo? E eu falo, às vezes, não. Os meus alunos falam, professora? A gente chega aqui, você é tão humilde, você é tão real. Eu falo, gente, mas eu não quero perder isso. É assim que eu quero continuar sendo, porque eu não tenho muita noção, às vezes, disso. Mas é uma responsabilidade ser uma professora. Claro, porque assim, a gente tem que estar estudando. E eu aprendo muito com os alunos, inclusive. A gente troca muita experiência e essa troca é muito gostosa, né? Então, assim, a cada curso eu mudo uma coisa, eu renovo uma matéria e vou tentando aperfeiçoar. Porque eles criam uma expectativa, eles já chegam lá querendo que seja superado. Porque eles veem na rede social, eles veem os vídeos, eles falam, nossa... será que vai valer a pena? Eu quero ir, eu quero viver aquilo. Então eles chegam com sede daquele momento. A responsabilidade é gigante. É uma responsabilidade. E Mas ensinar é incrível. Então, né? isso é legal, eu ia falar, porque quem é mordido por esse bichinho da educação é uma delícia, né? É viciante, né? Você vê, eu fico imaginando assim, as pessoas que você ensina, elas agradecerem depois, isso não tem preço, né? Olha, a gente sai flutuando. Eu acho que assim, é algo de dom. Quando a gente tem um dom, acho que todo mundo tem um. Eu acredito muito fortemente nisso. Que todo mundo tem facilidade em fazer alguma coisa. Eu acredito que também a maioria das pessoas não sabe qual é o dom delas. Que ainda não descobriram. Mas uma hora eu acredito que descubra, que sinta que pode ser aquilo. Mas quando a gente tem um dom, a gente tem que fazer algo com ele. Esse algo sempre pode se ensinar, né? Então assim, eu sei fazer bem, eu sei organizar bem um guarda-roupa. E aí você vai ficar muito bom naquilo, mas você fica muito melhor naquilo quando você ensina.
Então eu percebi que as minhas lentes começaram a refinar e ficar muito mais desejadas quando eu comecei a ensinar. Porque aí que eu comecei a aprender. Quando eu falava, é assim que faz esse ângulo, essa aresta, eu falava, nossa, eu sei fazer isso? Nem eu sabia que eu sabia ensinar isso, quanto mais fazer isso. E aí isso vai fixando de uma forma que você entenda o quanto ensinar refina o profissional. Então eu falo para os meus alunos assim, ensina para sua secretária, só para você falar e você se ouvir e você aprender com você mesmo. Então o ensinar, os professores tinham que ser ainda muito mais valorizados, porque é algo genuíno mesmo, de você saber que você vai estar transformando o que a pessoa, abrindo a sua cabeça e expandindo a de outra também. Né? Então acho que o dom ele tem que ser algo que você replica, e quando torna replicável para outra pessoa, funciona como uma receita de bolo que vai dar certo, nem que seja no tempo dela, na hora dela, mas vai funcionar. E aí você chegar hoje, que você estava comentando nos bastidores pra gente, já chegou, você não tem os números exatos agora para falar aqui pra gente, mas mais de 600 alunos já teve também. Mais de 600 alunos já passaram por isso aí são quantos anos mais ou menos? 2 anos de curso. 2 anos, olha que beleza. E eu não tenho curso online, né? Muita gente pergunta, você não tem curso online? Eu falo, eu gosto tanto dessa coisa presencial. Que é a experiência, né? Que volta muito na experiência. Então eu ainda sou um pouco relutante, mas quem sabe, analógica, né? Ainda, mas Vixe, gente, eu amo papel. Vale a pena. Chega no consultório, o povo fala, mas não tem uma agenda digital? Eu falo, não, eu sou do papel. Do papel. Então eu gosto de, ainda às vezes, de viver não no básico, mas no algo que por enquanto funciona bem. Quem sabe futuramente um online seria bom. Mas faz todo sentido fazer com as mãos, né? O handmade. Então ele tá bem. E eu já falo para as pessoas para verem, inclusive, aí você vai falar nas suas redes sociais também do handmade, mas do que a gente viu aqui dos vídeos nossa, tem que ser presencial mesmo, porque tem as experiências com DJ, inclusive, até para evento. No final, eu falo que os alunos, eles brindam e comemoram uma nova fase. Falo que eles chegam, eles plantam uma sementinha e que eles vão colher isso no futuro, que seja um fruto que eles nem imaginam, mas alguma coisa vai mudar a partir daquilo. Então, como encerramento de uma nova fase, encerramento de uma fase que ficou para entrar numa fase nova, a gente fala que é uma comemoração. Então, tem o drink, tem o brinde, tem o DJ, tem aquela mesa gostosa para eles entenderem que iniciou um novo ciclo. Então é uma comemoração. Tem um chefe de cozinha especial. Tem a nossa chefe Cris, que é uma querida. Um beijo pra ela. Cris, ó, eu tô só vendo aqui nas fotos, você tem que provar um dia esses... Verdade. Olha, coisas gostosas. A gente vai cobrar essa visita. Olha, por favor, né, Bruno? Vamos combinar isso. Eu acho. Ó que eu vou, hein? Por favor, mesmo. Por favor. Tá mais que convidado. Muito legal. Muito legal. Parabéns mesmo. E aí, então, concluindo, entendendo depois de tudo isso, veio então o desafio do livro. Veio o desafio do livro. Na verdade, eu fui convidada para escrever, né, esse livro, da qual fala sobre a coragem para empreender. Então, eu faço parte desse livro, da qual eu tô escrevendo, falando um pouco da minha história, contando um pouco de mim, o que até facilitou para contar um pouco aqui, porque até tava falando para vocês no início, quando a gente começa a escrever a nossa história, a gente começa a perceber e relembrar nostalgicamente mesmo aquelas coisas que passaram que a gente esqueceu. Então, nossa, eu lembrei da dificuldade, eu lembrei das sensações e me trouxe uma coisa tão boa. Então, parece que a gente vai captando aquela emoção que ficou esquecida, né? Não é só aqui o hoje. Porque o hoje que eu vivo, ele é muito bom. Eu falo que eu tô numa fase de muita realização, uma fase que eu tô, assim, muito grata, eu tô sempre em agradecimento, tenho as minhas promessas de oração, então sou aquela que põe o joelho no chão e reza mesmo, sabe? Pra agradecer, pra pedir. Eu sou muito apegada, assim, nisso a Deus. E a gratidão que a gente traz disso é o que faz com que tudo dê certo. Mas não é pelo financeiro. Eu falo que a parte que eu vivo hoje, às vezes para as pessoas passa como uma futilidade. Mas nossa, ela tem o carro tal. Mas não é isso. Eu falo que a realização, eu troco aquilo se for preciso. Então deixa isso pra lá. A realização é a entrega pro paciente. Como você falou, é uma realização. A pessoa sai de lá com um brilho diferente no olho. Sim. Ela volta um ano depois falando, Ieda, você mudou a minha vida. Depois do meu dente, eu fui outra pessoa, eu mudei de trabalho, eu tive coragem de começar o meu negócio. Então, assim, é o cartão de visita. É tão importante. E às vezes a pessoa não vai lá nem pra fazer 10 lentes. Ela vai corrigir um quebradinho na frente que ela teve há 10 anos. Caramba, isso mudou a minha vida. Sim, porque é impressionante quanto isso mexe com o psicológico da pessoa. Imagina você ter um sorriso que você esconde. Põe a mão na hora de sorrir, eu tenho vergonha. Então, assim, é algo sei bem como que é isso, já tive muitos anos isso aí. Eu sei é algo muito
pesado. Acho que todo mundo merece cuidar disso, né? E que seja longevo. Porque eu falo que um tratamento ele não precisa ser só bonito, ele tem que durar, né? Então, eu falo que aprendo muito com os meus retornos. Quando o paciente volta para fazer a limpeza, o repolimento, que na resina isso é fundamental para a durabilidade, é ali que eu percebo onde eu tenho que melhorar para que seja longevo. Porque minha preocupação não é o dinheiro. Eu quero que aquilo fique bom, que aquilo dure bom. Né? Então, hoje a minha maior realização, ela não tá na parte financeira. Ela tá na parte que eu entrego de emoção, a minha realização. Quando o paciente sai feliz, que ele me abraça e a gente troca aquela emoção que tem choro. A gente lida com a emoção das pessoas. Tem um vídeo no seu Instagram de uma pessoa, né, que se emociona contando sobre o sorriso. Acho que eu vi. Gente, é tão incrível esse negócio do emocionado, choro, que eu fico até assim, ai, eu não sei se eu choro junto, se eu abraço, se eu sorri. É um se mix, envolve demais, né, de sensações que fala, caramba. E tem também os que não gostam na hora. Não são só flores, né? Tem pacientes que querem mudar, mas tem medo da mudança. Então, assim, Ieda, eu tenho um diastema aqui, que é aquele espacinho. A vida inteira eu tive, mas eu quero fechar. Eu quero fazer 10 lentes brancas. Tá bom, vamos fazer. Aí a gente vai, eu já falo, vai estranhar no começo e tal. Aí a pessoa termina, né, o trabalho, a pessoa olha no... Ai, eu não gostei. Ai, eu tô estranhando. Mudou muito. Ai, meu Deus, mas não tá muito grande. Aí eu não sei, eu acho que eu quero tirar. Então, assim, eu falo até pros alunos, o psicológico do dentista tem que estar muito bom. Porque às vezes você viu que o negócio ficou muito bom, mas a pessoa lidar com estética, ela ainda não se conhece daquela forma. Não, e vai pro mesmo lado. Eu falo, você lascou um dentinho aqui que ninguém tá vendo, mas você fica, meu Deus, eu não assim, consigo. Meu Deus, uma cratera. Então eu imagino a mesma coisa. E a pessoa, ela não sabe lidar, às vezes, é o que você falou, ela não se conhece, talvez, no melhor que seria pra ela mesmo ali e tal. Então a pessoa, as pessoas vão me julgar porque eu tô mais bonito e que eu fiz alguma coisa. Eu fico pensando nisso, o pessoal assim, fala, Deus, eu tava brincando aqui, eu falo que eu tô perdendo o cabelo, né? Aí o pessoal fala, Bruno, você faria... resolve. Lá, ó. Então. Ele é médico de transplante capilar. Lá, pronto. Eu falei, eu não tenho. Minha esposa, ela fala, Bruno, faz isso. Eu falo, não, eu faço. Agora eu tô com meu filho pequeno, então eu tenho outras prioridades e atenções. Mas eu falei assim, mas eu não penso duas vezes, eu não ligo, porque assim, é uma questão estética, você gosta, o que as pessoas começam a questionar, eu falo assim, mas quem muito questiona também tava doido pra ter cabelo também de novo, questionando tanto, né? Então tem essas coisas e eu acho que as pessoas, elas não, às vezes elas não estão preparadas pra essa mudança, por isso que eu imagino que às vezes não são flores, mas... estranha, a vida inteira com aquele buraquinho, né, com o espaço, black space, e de repente vai lá e fecha, um dente branco, grande, a gengiva vermelha que acabou de colocar, é um choque de realidade. E tem muitos pacientes que não saem felizes ali na hora. Então, esses são aqueles pacientes que a gente sai até meio murchinha, né? Tipo, tudo bem. Né? E curiosidade, mas no caso desse aí, como que seria assim? Tem aquele prazo de, respira, então, tal. Aí que a gente fala, calma. Tudo que nós fizemos aí é reversível. Essa é uma das maiores vantagens da resina. Não precisa desgastar o dente. Tem casos que a gente tem que dar alguns ajustes, isso sim. Mas não precisa de desgaste, são só acréscimos de material. É reversível. Então, se a pessoa falar, não quero mais, quero tirar, vai lá e a gente faz a remoção. Só que é o tempo de adaptação. Eu falo, olha, você vai falar estranho, vai, né, a boca não... até se adaptar, né? É muita mudança, né? Você vai se sentir estranho, vai ser assim, Você vai acordar amando, aí você vai dormir, não sei se estou gostando. Aí no outro dia, eu ainda não tô gostando, mas agora eu já tô gostando. Então, assim, vai viver uma oscilação até você se adaptar com aquilo e entender que aquilo é seu. Então, eu já tenho isso montado na cabeça para explicar para o paciente. Vai lá, espera 3 dias. Você vai se adaptando. Daqui 1 semana, se tiver alguma coisa que ainda tá te incomodando, você vai voltar pro retorno. E a gente vai dar todos os ajustes até ficar do jeito que você quer. E eu ainda falo, a gente tá lidando com o seu sonho. Tem que ficar do jeito que você quer. Então volta, a gente faz ajustes, a gente muda. Se precisar, a gente tira tudo e faz de novo. Então eu gosto que o paciente sinta que ele fez a escolha certa. Fica confortável, né? Comigo. Porque eu tô ali pro sonho dele. Então, assim, ele volta, ajusta se precisa. Quero tirar essa pontinha, queria colocar um pouquinho aqui. Tô achando que esse formato tá muito grosseiro. Faz um vampirão pra mim, pra ver como vai ficar no Halloween. Depois volta. Depois tira, né? Então, assim, é lidar mesmo com a expectativa e entender que nem sempre ela agrada de cara, né? É algo que
que mexe com o psicológico. Agora, quando a pessoa já ama, nossa, a gente sai flutuando. Aí sim. Nossa, a gente se sente o melhor dentista do mundo. Ô, Ieda, mas e dos seus dentes? Quem que cuida? Olha, casa de ferreiro, né? Lá. Eu tô com quebradinha aqui e uma aqui. Meu Deus, eu não acredito. É sempre assim, né? Sempre. Eu morro de vontade de fazer lente em resina. Mas assim, como é algo feito à mão, eu precisaria encontrar ângulos que eu gosto, né? Então, assim, eu quero um dente assim, assado. Eu acho que eu seria muito chata pro dentista, ele não ia me suportar. Sou extremamente perfeccionista. Eu fui criada por minha mãe, que é virginiana. Não sei se vocês acreditam nisso. Meu Deus, Isabela é virginiana. Nossa, gente, virginiana é triste, né? Triste. Eu sou aquário, sou aquariana. Mas eu acho que eu peguei muito isso do perfeccionismo. Então, meu Deus, eu acho que o dentista não me suportaria. Mas por enquanto eu não fiz nada. Só um clareamento, vez ou outra, né? Mas eu gosto, assim, do natural. Muito bom, muito bom. Legal. Ó, alguma coisa mais? Não, eu tô aqui... eu tô aqui encantada. A gente pode ficar até amanhã conversando com a Ieda? É porque, Ieda, assim, a gente se surpreende porque você é tão jovem. Né? É uma pessoa que, como você mesmo disse, tinha tudo para dar errado, né? As suas apostas foram assim muito significativas na sua vida e você foi muito certeira, você foi atrás do seu sonho. Sim. Não, eu quero isso. E você ouviu, né, muitos nãos. E isso é inspirador. Eu costumo sempre falar para o Bruno, a gente que trabalha com a escola, que nós temos a escola, nós trabalhamos com sonhos também, com os nossos alunos. E não só eles, né? Mas assim, principalmente os jovens hoje, ouvindo você com essa, assim, seriedade que você tem aos 28 anos, levou a vida tão a sério, foi fundo e é tão grata, né? Que a gratidão também acho que é o que move a gente, né? Com certeza. E ser tão grata, assim, pela sua criação, pelos seus avós, tinha tudo para ser revoltada, vamos ser muito sinceros. Exato, e usar como desculpa. Ai, a vida não é boa para mim, não é? Então você fez aí de um limão uma super limonada, né? E eu acho que vai ser muito inspirador para as pessoas que estão vendo, que assim, o sonho ele pode demorar um pouco mais para alguns, mas para você veio tão rápido, vai ver que é porque essa luz que você traz, porque você traz muita coisa boa pra gente aqui. Bom. Eu senti muita coisa boa, né, Bruno? Que bom. Muito gostoso conversar com você. Parece que a gente já te conhece há um bom tempo, né? Mas assim, eu tenho certeza que esse nosso podcast vai inspirar muitos jovens que querem e que sonham com uma profissão, seja ela qual for. Mas olha, Thelma, só pra complementar, tem muita gente que não lida, talvez, como um sonho. E não tem problema. Porque tem gente que fala assim, Ieda, olha, eu não tenho sonho de fazer nada. Assim, eu quero fazer um trabalho onde eu faça de uma forma mais racional, sabe? Uma pessoa mais razão. E não tem problema nisso também. Porque a gente fala, ela é muito sonhadora. Eu sou sonhadora. Mas tem gente que não é. Mas quer fazer um trabalho muito bem feito, de uma forma objetiva, e quer ter sucesso nisso. Então não é só só vai dar certo se for um sonho. Não. Mas eu acho que a pessoa, se ela souber trilhar o caminho e subir o degrau daquilo pra chegar... mas eu não gosto do meu trabalho. Talvez a gente tenha que entender que aquilo é um degrau pra você chegar onde você quer. Mesmo às vezes sem gostar. Eu também não amava estar no meu estágio. Não era o que eu queria fazer, às vezes, muitas vezes. Mas, por exemplo, ele era endodontista. E eu nunca quis fazer canal, né? Mas, assim, era um degrau pro meu sonho, que seria a minha realização lá na frente. Então, assim, tem gente que fica assim, mas você fala muito sobre sonhos, e eu não descobri nem meu dom, eu não sei do que eu sou bom. Mas use tudo como um degrau pra você aprender e chegar. Não só como um sonho, talvez, mas... vou fazer alguma coisa até isso dar certo, porque eu quero esse retorno financeiro, mas no meio do caminho vai aprender a gostar daquilo, vai ver que tá ficando bom, que tá conseguindo aprender, entregar o melhor. Então, até os alunos, né, de vocês, que às vezes estão se descobrindo, eu não sei o que eu quero, que curso que eu quero fazer, técnico, mas assim, é um degrau, então vai lá, faz esse, aprende outro, e no meio do caminho vai se apaixonar por outra coisa, nunca é tarde, né? A gente tem que pensar que, vamos supor, uma pessoa de 30 anos ou 40 anos, eu vou fazer um curso técnico agora, com 40 anos. Mas você pretende morrer com quanto? 45? Não, pretendo morrer com 80. Então vai fazer. Então vai. E depois vai ficar 20 anos fazendo aquilo. A gente tem que pensar mesmo que tem muito tempo, né? A gente nunca pode achar que é tarde. Então não é só sobre sonhos. Mas talvez vou fazer até isso dar certo. Então, assim, não tenho sonho com nada. Então escolhe alguma coisa que você tenha saco de aprender a gostar e vai fazer, que tende a dar certo também. Mas é legal que é o que você falou. É o fazer bem feito. Então,
o que for fazer agora, faz bem feito, que aquilo vai te proporcionar um resultado que pode ser financeiro muito melhor, ou vai ser alguém que vai te ver com outros olhos e falar, opa, essa pessoa está se destacando. E a gente fala muito isso, né? Faz o capricho. O Cortella fala da mãe dele, né? Do macarrão. Que ela colocava o tomatinho cereja cortadinho, já dava simples, diferença. Mas ficava... Macarrão, alho e óleo, mas com um tomatinho cereja cortadinho. Um manjericãozinho, pronto. Então, eu também acho muito legal e a gente, assim, eu acho que é por isso que é fácil, a gente se identifica muito e é admirável, porque, assim, a gente precisa de pessoas que tragam essa inspiração e para as pessoas verem esse outro lado, que é o que você falou. Todo mundo acha que a gente a pessoa tá utilizando de algum artifício, tá roubando, tá fazendo de alguma forma, e não sabe o quanto tem de ação em cima. Eu gosto, assim, a gente teve se não me engano, foi o Denis que falou aqui também, que uma coisa que gravou muito para mim, e eu uso hoje em todo lugar quando eu vou dar alguma palestra, algum treinamento também, que você falou bastante aqui da realização. E se a gente parar para pensar, a realização nada mais é do que realizar uma ação. Isso. Então, e a ação é sempre pro próximo. Exato. Né? E a transformação que isso vem para nós de presente é gigante. Então, assim, o presente que eu falo assim, que é a realização. Então, eu faço algo e aquilo me engrandece de uma outra forma que a consequência financeira, a consequência vem de outras formas. Então, isso eu fico contente de ver tão jovem, assim, com tanta ambição e objetivos claros para chegar onde, como você falou, você não imaginava o tamanho da Handmade, mas você sabia que você tinha que fazer tudo com a maior destreza possível, com o maior detalhe e tal. E a gente vê como você falou, não deu para sentir o cheiro, porque a gente estava vendo os vídeos, mas você falar no detalhe da experiência do cheiro do jaleco, da cor, da iluminação. Mas Ieda, hoje eu entrei então, aqui, isso é muito gostoso. Também tava com cheirinho. Você tá vendo? Tá, ele também tem esse feeling pra ele. Eu adoro também essa porque as pessoas, elas criam memórias afetivas. Pensa na memória da infância de vocês, um cheiro de alguma coisa da avó de vocês, de alguma comida, isso traz um sentimento, né? E assim, a nossa sala não tem nem um ano, vai fazer um ano agora em fevereiro, mas agora em dezembro a gente vai fechar ela e vai entrar em reforma. Então assim, a gente vai trocar todo o estofado de cadeira, vai mexer na cor de tudo. Aí tem gente que fala, tá tudo tão lindo, só que gente, nova temporada, então assim, tudo tem que mudar, ninguém vai ver tudo de novo do mesmo jeito, vai ser uma temporada diferente para as novas turmas que vão chegar, vamos mudar. Então assim, é sempre estar em constante mudança e pensando em coisas novas e como vou, né, pra não ficar aquela coisa na mesmice mesmo. Ô Ieda, você falou da sua técnica. Então, a gente está falando aqui das suas entregas, né? Que você entrega muito mais do que um simples tratamento. Mas e essa parte técnica? Você acha que você tem alguma coisinha diferente? Porque hoje em dia, é o que você disse, hoje está todo mundo querendo cuidar do sorriso e tal. Você tem alguma coisa de diferente aí que você vai querer contar pra gente? Olha, eu falo que para um profissional conseguir fazer uma técnica bem feita, isso leva tempo, né? Então, assim, é praticar para o negócio começar a ficar bom, mas explico muito para os meus alunos. Quer fazer um dente bonito? Domine a anatomia dental. Então, às vezes, os alunos chegam no curso, eles vão lá fazer, quando a gente tem o curso VIP, que é com prática em paciente. O paciente, eles levam e faz o dente ali na boca ao vivo. E aí, eu vejo um dente com um grão de feijão. Mas eu falo assim, a técnica tá certa, você reproduziu. Mas como que é o formato de um dente central? E a pessoa não sabe reproduzir. Então, assim, não é só entender a técnica, é dominar a anatomia do sorriso. Então, hoje eu sei o ângulo de um canino, um ângulo de um pré-molar, para que eu consiga entregar algo que puxe para a anatomia natural, ou do próprio dente da pessoa, ou de algum sorriso que você queira. Que fique harmônico. E eu falo que Deus é perfeito nos detalhes, né? Então, assim, um dente natural, quando chega ali, pode ser que não seja o dente bonito como a pessoa quer, mas a anatomia natural, ela já é incrível. É um dente sempre triangular, aí a pessoa vai lá e coloca uma lente quadrada, aí fica um plex. Então, eu falo assim, segue o dente triangular. E tem gente que entrega um sorriso que parece, né, um plex. Então, assim, eu acho que a destreza, ela vai vindo conforme a gente vai fazendo, reproduzindo. Aí o dente começa a ficar muito mais harmônico pela anatomia. Então, falo para os meus alunos, domine a anatomia. E é bom que, até como eu falei agora há pouco, de que às vezes a pessoa, ela nem tem o sonho de fazer aquilo, mas quando ela começa a ficar bom, ela sente confiança. E aí ela começa a entregar resultados diferentes por dominar aquilo. Então, se eu pegar hoje, eu penso porque eu sou empreendedora. Então, assim, não dei certo com odontologia,
cansei, quero fazer outra coisa. Então agora eu vou fazer uma marca de garrafas. Se eu dominar isso e entender tudo que eu preciso entregar pra ser algo diferente, eu vou dominar aquilo e vou fazer aquilo bem feito, que leve 1, 2 ou 3 anos. Então eu acho que o empreendedor, ele também tenta dar certo em qualquer coisa que ele consiga dominar. E isso eu não sei se é algo que já vem com a pessoa ou se é algo que ela vai tentando exercer. Eu acho que também ela pode ir com o tempo tendo a visão dessas coisas, né? Talvez pela realidade, mas eu acho que todo mundo pode ser bom no que quiser, desde que fique fazendo até dar certo. E eu falo muito para meus alunos, pode desanimar? Às vezes tem no percurso, né, um certo desânimo, alguma coisinha, mas você tem que, né? Eles respondem assim, eles estão tão no gás do curso que eles falam assim, não! Aí eu falo, claro que pode. Claro. E vão desanimar tanto. Mas lembra quando a mãe falava assim, ó, dorme que passa? Então vai, dorme, acorda no outro dia pronto pra fazer tudo de novo. Então assim, vão desanimar várias vezes em tanta coisa na nossa vida. Tem dia que eu deito assim, às vezes é um paciente que volta com uma higiene, com aquela gengiva, com aquela lente suja. Eu deito e falo assim, será que eu quero fazer isso da minha vida quando aquele paciente retorna? Aí no outro dia eu acordo, hoje eu vou fazer um sorriso lindo e vamos, porque o sono ele renova, né? Então assim, é não desistir. Desanimar pode, mas desistir não. Mas é isso que é o legal também, porque a gente tem essa tendência, como eu tinha falado lá do vitimismo, teve um fracasso, a pessoa ela desiste. E, na verdade, o fracasso é uma parte do processo do sucesso. Então, com certeza. Então é o que você falou, faz parte, né? A gente é humano, a gente desanima, a gente passa por pandemia, passa por isso aqui. É muita coisa e a gente tem a mania hoje de ver tudo que está na rede social e acha que todo mundo é super-herói, todo mundo vive naquele mundo. E não, tem o dia a dia, tem o horário que você dorme. Então, assim, com certeza. Então, eu imaginei, é legal você colocar isso também, porque eu imagino que o pessoal participa de uma experiência mágica também numa formação. Se você não informa isso também, é aquela questão, a pessoa ela tá naquela energia, daí no dia seguinte ela começa. Aí ela vai aperfeiçoar a prática dela ali. E que já não dá certo de primeira. Na verdade, eu até explico, vai ficar feio primeiro. Vai ficar feio os 10 primeiros pacientes. Mas depois você chama ele e refaz, porque aí vai começar. A partir do 11 vai começar a ficar bom. Né? Então, assim, mas olha, isso é legal também, porque assim, ensinar até esse ponto, falar, gente, às vezes você vai gastar um pouco mais do seu tempo, que é o seu bem mais precioso ali para sua atividade, mas é o que você falou, coloca os 10, sei lá quantos primeiros que você vai aperfeiçoar, mas se você colocar essa garantia que, olha, precisou, depois a gente volta, a gente retoca, a gente faz. O paciente fica seguro, né? Pronto. Então, às vezes, as pessoas elas ficam com esse medo e às vezes eu falo assim, é como você falou, meu, R$2.000, ou à vista lá tal, que assim, às vezes quem tá ouvindo aqui tá achando que já nossa, mas R$2.000 não, mas então, pro e o quanto que pode ser, né? Então, porque realmente é um trabalho ser? Feito à mão. Então, é uma arte. É uma arte. Do nome, é um artesanato, né? E realmente traz essa coisa assim de você estar num dia bom, com uma energia boa pra fazer aquele caso. Então, assim, o valor de uma lente hoje pode variar de, sei lá, pode custar R$2.000 por dente, se a pessoa quiser cobrar isso. Porque é uma arte. Pois, mas é isso que eu falo. Então, assim, às vezes a pessoa fala, nossa, mas como que eu vou chegar a ganhar 10 ou 20 ou 30 se eu nem comecei ainda, eu não consigo nem cobrar os dois? Fala, calma, mas... Eu falo pra fatiar. Um passinho de cada vez. Nunca olhe a pessoa que tá lá no topo e fala, eu quero chegar lá, mas nossa, como eu chego lá e se desespera. É pra amanhã. Começa a fatiar as tarefas. Então, a primeira coisa... Primeiro degrau é esse, subir esse, beleza. E o próximo? Quando a gente fatia, as coisas ficam mais fáceis e ficam pequenas, parece é meta, né? É bom quando a gente começa a ter essas metas mesmo. Legal. E bater, né? E Eda, fala pra gente, você tem algum sonho ainda? Claro que você com esse espírito de professora também, é continuar com o seu curso. Mas tem alguma coisa que você não realizou? Tem outra pergunta também para te fazer depois. Mas assim, tem alguma coisa que você fala, não, agora eu quero isso. Eu vou, sei lá. Olha, eu acho que assim, se eu penso em sonho material, eu realizei todos os meus sonhos que eu sempre quis, assim, apartamento, essas coisas que talvez hoje fiquem pequenas perto da realização no geral, como a gente fala. Mas eu tenho um sonho hoje, pensando em realização, se eu fecho o olho assim, eu imagino muita gente e eu imagino me conectando com elas, falando. Então eu amo isso. Eu penso, quando eu tô às vezes com a sala de aula, os 12, 14 alunos, 20 alunos, eu gosto muito de tentar transmitir
o que eu sei para as pessoas. Então, eu penso em curso fora do país, eu penso em falar para mais gente, em ser algo que motive as pessoas. Eu gosto muito dessa pegada. Então, se eu tenho um sonho hoje, talvez seja expandir um pouco. Até em outros negócios. Inclusive, que eu tô agora com outros negócios. Acredito que não dê pra ficar só, né, na odontologia. E como eu falei que a lucratividade da resina é muito boa, isso já tá me proporcionando estudar outros negócios. E agora eu quero ampliar com outras coisas que não tem nada a ver com odontologia. Então, talvez que em uma dessas coisas eu consiga transmitir essa parte para outras pessoas também. Então, isso são spoilers do que muito legal. Quando tiver tudo realizado, eu volto aqui para contar pra gente. Eu acho que se eu penso em sonho, o meu sonho hoje é tentar dar conta de tudo o que não acontece, o que a gente vai dormir sem responder mensagem ou sem dar a atenção que precisa pra família. E assim, eu falho em muita coisa. Então, assim, eu sonho em conseguir administrar bem o meu tempo. Como o Bruno falou, o tempo é um negócio muito precioso. E é um dos meus maiores medos hoje, que é não usar bem o meu tempo. Ou desperdiçar. Eu tenho aprendido muito, inclusive, a falar não quando precisa. Pra conseguir fazer com que eu consiga aproveitar o meu tempo da melhor forma. Que seja com meu avô, com minha mãe, com minha família, né? Então, se eu tenho um sonho hoje, é conseguir me entregar mais em tempo para ajudar pessoas. Que eu gosto muito disso. Eu acho que isso é uma das minhas maiores realizações hoje. Porque as materiais são muito legais nos primeiros dias, mas depois viram normais. Eu perguntei pro Marcelino, porque o Marcelino tem uma história de vida também bem bacana. Hoje ele é um engenheiro da Valmet, tá super bem sucedido. E Marcelino, o que você fez com o seu primeiro salário? Mas eu acho que você falou pra gente que foi da cama do seu avô. Foi. E pra você, o que você comprou com sua primeira grana? Nossa, deixa eu buscar isso na memória. Quando eu comecei... Bom... o meu sonho era uma cirurgia. Quando eu me formei, né? Uma das minhas primeiras realizações, quando eu comecei a trabalhar, foi a cirurgia. Ah, é? Era meu sonho da vida. Então, foi a primeira coisa que eu me proporcionei. Que, inclusive, eu não contei pra ninguém da minha família. Eu simplesmente fui e só liguei depois e falei, tô aqui no hospital. Minha mãe, o que aconteceu? Tá tudo bem. Aí ela ficou assim, que isso? Ela ficou muito brava. Aí depois ela... Poderosa, você foi e fez. Né? Então, assim, eu me proporcionei isso. Mas de grande, assim, talvez tenha sido mesmo consultório, né? O carro de agora, eu achava que eu só ia ter um carro conversível, um carro... Quando eu tivesse, sei lá, 50, 60 anos, eu falar, e se realizou muito rápido, de uma forma muito, assim, inesperada. Foi uma oportunidade que eu fui com o Fernando trocar o óleo do carro dele, aí eu vi aquele carro lá e eu falei... Eu quero. Gostei. Aí ele olhou pra mim do tipo, tá louco? Tipo, hã? Aí já veio Tony Robbins, Aí eu falei, eu vou comprar esse carro. E aí eu lembro que ele ficou... E eu falei, olha, eu sempre sonhei. Falei que o meu sonho era um dia, com vidro escuro, chegar num bar ou num restaurante, fazer uma baliza perfeita com um carrão de homem. E eles olharam e falaram, nossa, quem será que vai ser esse homem que vai descer daí? Aí desce um salto. Né? Então, eu acho que é porque a vida sempre me fez sentir que eu tenho que ser à frente de tudo pra mim, que não tem ninguém que faça. Então, eu gosto desse negócio de superar como algo feminino. Então, eu falei, eu quero ter um carro de homem. Aí o Fernando falou, Ieda, mas pega esse com um motor um pouco menos potente, porque não tem necessidade. Eu falei, não, eu quero um motor que todo homem sonha. Então, eu fui lá e realizei isso do carro. Eu acho que foi uma das minhas maiores realizações até hoje. Né, assim, em termos de valores e foi incrível nos primeiros dias. Eu falo que hoje eu passo, as pessoas ficam assim, né, na rua. Só que é algo que passa. Então eu falo assim, já vivi. Inclusive eu tô já pensando em vender e pegar outro carro mais comum, assim, pro meu dia a dia. Porque é algo de realização, só que é aí que gostoso. É que a gente percebe que não é nada perto daqueles alunos me mandando mensagem depois. Ieda, olha isso, olha o caso que eu fiz. A paciente. Então, assim, é muito isso. E, gente, isso é muito bom. É diferente. Mas, lógico, que quando a gente sabe aproveitar a parte financeira do jeito bom e certo, que é muito fácil também as pessoas começarem a ganhar dinheiro e começar a subir e assim, a mudar, né? É muito fácil isso acontecer. E eu falo isso para os meus alunos. Eles sejam preparados a firmar o pé no chão. Porque às vezes a hora que as pessoas percebem o quanto o valor se perdeu, é tarde. Já desfez muita amizade, ou já magoou muita gente. Então, eu falo que os meus valores que eu aprendi com meu avô e com minha avó, eu quero manter muito firme ali comigo. De entender o quanto a parte financeira é algo que veio pra agregar, mas que não vai me fazer mudar em essência. E as pessoas sempre vão ver a Ieda
de criança. Então, assim, se eu vejo na rua, às vezes eu passo de carro e cumprimento um senhorzinho que é vizinho que eu via desde criança, e ele olha assim, nem sabe quem é, porque não reconhece. E eu tô lá, assim, tipo, super, né, achando... Vou cumprimentar, eu conheço. E eles nem, às vezes, respondem porque não me conhecem. Mas eu quero manter isso, porque eu acho que assim que a gente consegue realmente evoluir. Porque eu tô aqui pra isso. Muito legal. E a Ieda sonha ser mãe, dona de casa, porque vai ter que cuidar do marido, do filho. Você sonha em ter filhos? Eu nunca tive vontade de casar, nunca foi assim aquele sonho. Mas o Fernando foi assim, o primeiro namorado que me despertou essa vontade de casamento, de família. Então, assim, tenho vontade de casar. Ter filhos ainda assim, não é algo que me desperta a vontade. Mas eu acredito que depois dos meus 30 anos, essa vontade vem automaticamente. Porque eu sou muito família. E às vezes até o Fernando fala assim, Ieda, às vezes eu vejo você com um instinto materno que você não percebe. Então, assim, eu acho que eu vou ser aquela mãe boba, né? Tenho. Acho que sim. Mas... mais pra frente. Espera um pouco. Muitos cursos ainda. O Fer tem um pouco mais de pressa, por isso, pela idade dele, que eu não posso revelar aqui. Tudo bem, não tem problema. Não, eu conto. Então, assim, o Fer tem um pouco mais de pressa pra isso, mas eu acho que com uns 32 anos, eu penso assim, se der tudo certo nos nossos planos de ficar juntos pra isso, eu acredito que venha como uma consequência. E falando em Fer, traga, por favor, que a gente ficou... Eu fiquei curiosa. Olha, capilar. Legal. Pra gente conversar com ele. Nem me fale, porque a Natália vai ouvir isso. Fer vem sempre pra cá. A Natália vai ouvir isso aqui, ela fala, pronto, agora marca, agora tá gravado. Marquem um podcast com o Fer. Ele é uma pessoa, assim, Nossa, ele me amadureceu demais, assim, no que eu sou hoje como empreendedora, que ele é muito empreendedor. Então, assim, é uma pessoa que vai ser muito bom pra... E ele é de alunos. lá? O Fer é de lá, São José do Rio Preto. Ieda, então você nos avisa. É meu sócio, né, na sala, ele é meu braço direito. Legal. Pra ele vir aqui pra bater um papo com a gente. Né? Eu acho. Ele é bem legal pra essa parte, inclusive... de gestão, ele entende muito dessas conversas. Legal. Poxa, que legal. Muito Bruno, bom. agora a pergunta que não quer calar, do Pode Apostar? Duas, na verdade. Eu queria assim, Deus, como você falou, mais? não, na verdade eu queria eu vejo que você traz bastante informação interessante também. E você falou de algumas pessoas que você gosta, tal, que nem Cortella, Tony Robbins, tal. Você tem alguma dica, alguma coisa que assim que te inspirou também, que foi como combustível, algum livro, ou alguma palestra, legal. alguma coisa que você acha legal? Olha, assim, eu fui assistir Tony Robbins no Rio. Que legal. Foi uma experiência muito boa. Só que ele fala muito sobre motivação. E eu acho que, assim, ser motivado é muito bom, mas é perigoso ser motivado. Porque, às vezes, a motivação, ela falha e te sabota, né? Então, às vezes, se você não tá motivado, você não vai fazer o que tem que ser feito. Então, hoje eu aprendi que a motivação, ela é boa, mas a gente tem que estar com o psicológico preparado para lidar com as coisas quando você não estiver motivado e não deixar de fazer o que tem que ser feito, né? Então, Tony Robbins foi fundamental, assim, pra me dar um gás do que eu preciso. Mas tem um livro do Paulo Vieira, que é O Poder da Autorresponsabilidade, que foi um que o meu gestor, inclusive, me deu. E esse livro, ele mostra aquilo que a gente até comentou, o quanto as suas desculpas, talvez da realidade, não podem ser responsabilidade das suas ações. Ou, por exemplo, uma circunstância de um dia a dia, mas eu não fiz isso porque o fulano atrapalhou nisso, ou eu não fiz isso, eu não fiz isso porque... Não, tudo é a sua responsabilidade. Então, quando a gente entende o poder do que a gente tem que entender, hoje eu não culpo ninguém por nada. Então, assim, pode ser que o erro tenha sido da minha secretária, mas a responsabilidade não é dela, é minha. Então, eu pego a responsabilidade pra mim. Então, eu acho que isso é muito inspirador. A gente aprender a lidar com as coisas quando a gente não tem a motivação pra isso. E a gente entender o quanto a gente é responsável por tudo. Ninguém faz pela gente. E a hora que a gente entende isso é um choque. Porque às vezes a gente fala, mas quando o fulano fizer isso? Não, é só você. Ninguém vai fazer nada por você. As pessoas, elas fofocam e falam dos seus problemas, mas elas viram as costas e quando elas esquecem quem é você, elas não estão nem aí pro seu problema. Então, a hora que a gente entende o quanto a gente é responsável, a gente tem um olhar diferente. Então, se você quer, você tem que ir lá e fazer. E fazer o que tem que ser feito. Não o que a motivação te leva a fazer, mas o que você precisa fazer. Né? Muito bom. Nossa, adorei as dicas. Eu vou... Não, e eu falo assim, Tony Robbins já gosto muito, também leio muito dele também. Agora, ter participado deve ser uma delícia mesmo. Nossa, é incrível. São quantos dias mesmo o evento? Eu fui em um. Foi um dia só, mas foi um dia inteiro. E ele, assim, ele chegou, pediu pro estádio colocar o ar no mais gelado possível
Então as pessoas... Eu tremia, era assim, ó. Porque ele falava que era pra não dar sono e uma estratégia de desconforto mesmo, pra você sentir algumas coisas. Então, assim, muito doido. Foi muito legal. Só que assim, aquela coisa show, que funciona pra alguns e pra alguns não. Acho que é tipo dieta, sabe? Tem gente que é a pessoa motivacional, que ela tem que ter o gatilho de que tá motivado. E tem pessoas que preferem o arroz e o feijão muito bem feito. Olha, Ieda, você tem que fazer isso, isso e isso, tá bom? Aí você entrega, ela vai lá e faz isso e vai ter o melhor resultado. Como aquelas que precisam assim, faz, você vai conseguir. E ela vai lá, faz e consegue. Então tem tipo de pessoas, a gente tem que entender qual que é o nosso tipo, mas ter o cuidado com a motivação. Muito legal, muito legal. E agora as apostas, né? Ieda, o nosso podcast, ele frisa muito nas apostas. Então, o que você pode dizer pra gente, assim, você apostou em que para hoje ter, assim, tudo o que você sempre sonhou? O que te motivou? Falou, não, é isso, Thelma, na minha vida foi isso que aconteceu, foi essa aposta que eu fiz. Aposta. Olha, eu acho que... eu até falo disso no livro, mas uma das coisas que me motivou foi uma amizade que eu fiz no parquinho. Minha amizade de 3 anos, que inclusive é minha melhor amiga até hoje. E os pais dela, né, eram assalariados e tinham o desejo de empreender. E eu acompanhei a fase que eles tiveram um projeto e montaram o seu negócio, que deu muito certo. E eu acompanhei a mudança no padrão de vida deles em todos os sentidos. Comportamental, conversas, as realizações, as conquistas. Eu acompanhei tudo aquilo. Então eu lidava com 2 realidades. A minha, da minha família, e a família deles. Que eu só via crescer, que eu via as coisas acontecerem, as realizações. E eu falava, poxa, eu olho a realidade da minha família, eles nunca vão poder me proporcionar isso e nem se proporcionar isso para eles mesmos, né? Então eu tenho que fazer alguma coisa aqui, né? Então, assim, eu não vou ficar esperando. Eu lembro muito criança que eu via e falava, nossa, eu não vou ter isso. Eu preciso buscar por isso. Eu entendi que não podia esperar pela ajuda da minha mãe nem do meu pai. Isso não. E dos meus avós, eles estavam fazendo tudo que eles podiam pra mim, dentro das condições deles, pra me entregar isso. Então, assim, foi uma obrigação comigo mesmo, sabe? Você tá aqui pra fazer a coisa ser diferente. Então, aí foi isso. Então, a minha aposta foi olhar o meu avô. Eu acho que quando minha avó faleceu, que eu olhei ele, eu falei, poxa, ele não ficou vivo até a minha formatura à toa, né? Ele tá aqui porque tem um propósito. Então, é viver o propósito. É entender o dom e viver o propósito. Que legal. Então, eu acho que hoje é a pessoa e a coisa mais importante da minha vida, é meu avô. Nossa, até emociono. A gente também. Nossa, porque assim, é a minha aposta. A minha aposta é ver ele bem, é ver ele feliz. Então, assim, hoje eu sei que ele tá lá, deitadinho na cama, mas eu tô proporcionando enfermeiros pra ele de boa qualidade, tô proporcionando tranquilidade pra ele. E assim, ele merece. Ele é uma pessoa incrível. Então, é tudo por ele. E pela minha avó, né? Que vê lá como uma estrelinha tudo isso acontecer. E eu acredito que eles estejam orgulhosos. E muito. Que legal. Né? Nossa, parabéns, viu? A gente fica aqui... A gente se envolve também, mas isso é legal. E assim, eu tenho certeza que o pouquinho dessa gigante história que a gente veio ouvindo aqui, com certeza vai servir de exemplo para muita gente, de motivo de motivação, e as pessoas entenderem que tem que tomar cuidado, mas que seja assim como uma referência. Assim, não sei se a Thelma quer colocar, mas se quiser também colocar alguma coisa, a gente tá doido aqui para sempre saber mais coisas, às vezes a gente fica um pouco até por fora, mas assim, eu já quero assim agradecer, Ieda, por esse tempo. Eu sei como sua agenda é extremamente apertada, é uma correria, então obrigado por... Mas foi um tempo muito bem executado aqui, fiquei muito feliz pelo convite, meu primeiro podcast. E espero que a gente tenha a oportunidade de debater outros assuntos que ajudem no geral as pessoas. Fiquei muito, muito honrada mesmo. Espero que eu não tenha ficado tão tímida, que eu tenha conseguido desenvolver isso com vocês. Claro que não. O pessoal não sabe. Aqui a Ieda, ela tava falando nervosa. Que tava tímida. Eu cheguei fala assim, dando um show aqui pra gente. A gente aqui... Olha, até eu tô batendo aqui, ó. Depois fala que ela que tava tímida, você viu? A gente só queria agradecer demais, Ieda. Obrigada. E o que eu achei, assim, muito interessante da sua vida é você querer compartilhar tudo que você aprendeu, todo o seu conhecimento. E uma pessoa tão bacana, tão humilde, olha... a gente vai te ver lá
com muito sucesso e é o que eu desejo muito para você. Muito obrigada. E para vocês também. Vocês não têm noção do quanto essa atitude de vocês e esse sonho que vocês têm também construído com motivação ou fazendo o que tem que ser feito, vai mudar para muita gente a realidade deles, dos alunos e das pessoas que às vezes estão lá em casa agora, desesperançoso e que aquela palavra, aquela coisa que fala, não, mas espera aí, dá para ser diferente também. Então, é muita coisa boa que vocês levam junto com a bagagem de um podcast. E o legal é que as pessoas estão numa era também onde elas querem ficar assim no celular, ó. 7 segundos. 7 segundos. 7 segundos. Então, vocês conseguirem entregar um podcast. Pra mim, podcast bom é longo. Eu gosto assim, eu vejo 3 horas, é aquele que eu clico. Porque um podcast, às vezes, muito curto, eu não tenho nem tanto interesse. Porque podcast, a gente forma um raciocínio. Agora, se você vê um negócio no Instagram que dura 5, 7 segundos, você não agrega, porque você não formou um raciocínio por aquilo. E as pessoas estão numa era digital onde elas querem ver tudo de 7 segundos. Sim. Então, que bom que isso está sendo introduzido de uma forma que a pessoa fique ali por horas ouvindo um assunto e montando realmente um raciocínio de uma conversa. Isso é muito importante. Então, é legal que o Lençóis tenha isso com qualidade e com a qualidade que vocês estão entregando mesmo. Isso é fundamental. Muito bom, parabéns. Legal, obrigado também. Obrigada. E a gente costuma dizer, Ieda, que a transformação começa aqui, ó. Porque no outro dia a gente discute tudo o que aconteceu. Bruno, que legal. Vem Thelma, olha, eu aprendi isso. E eu, nossa, como foi legal. Então começa aqui a transformação. A gente tem o prazer de ter de camarote todos os programas. Nossa, então a gente aprende todos, a gente fica aqui ligado. Encantado. E depois é uma semana de um estudo, a né? cabeça fritando aqui de tanta coisa que a gente aprende. Que legal. Muito bom. E vocês conseguirem entregar isso com tanta qualidade, assim, muito bom. Adorei, muito parabéns. Obrigada. Fala pra gente suas redes sociais para as pessoas. Minhas redes sociais, bom, nós temos o Doutoria da Duarte, @ Doutoria da Duarte, que é o meu Instagram pessoal. E temos o do curso que a gente montou recentemente, mas a gente já vai mexer bastante com ele lá também, que é Handmade Cursos. Mas hoje o que eu mais uso, na descrição aqui eu sou super da rede social, então eu tô sempre postando tudo do meu dia a dia, tô sempre por lá, então quem quiser acompanhar vai ser muito bem-vindo. Acompanhem lá, também sigam, curtam, compartilhem. Com certeza. E aqui também, não esqueçam também Por de favor, curtir o nosso canal, se inscrevam, ativem o sininho para receber todas as novidades como essa também. Então, aproveitem cada vez mais, nós estamos no YouTube, no Spotify. Legal, muito bom. Então, a gente manda para todos aí aproveitar. Eu tô em qual câmera aqui, Gu? Tô no meio aqui, ó. Olha lá, agora eu tô no meio. Ai, gente, que chique! Mas é isso, então. Gente, mais uma vez, então, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada, muito feliz mesmo de fazer parte disso com vocês. Que a gente colha frutos, né? De uma conversa boa assim. Obrigado Obrigada, mesmo. Até a próxima, pessoal. Até mais. Beijão para todos. Beijo. Tchau, tchau.